a importância da nossa mente. O quanto a nossa mente ela é importante. Por isso que a nossa mente ela é um campo de batalha, né? Ela é um campo de batalha. Então, abra a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicense, no capítulo 5, no versículo de número 23. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, esse versículo da palavra do Senhor, né? Esse é Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica. Esse versículo, ele é uma base, né? Ele é uma base para a visão da tricotomia que o ser humano é formado. Nós somos formados por três partes: a espírito, a alma e corpo. O espírito, ele é aquela parte que liga o homem a Deus, né? Você vê que no princípio, o que Deus fez? Ele criou o homem do pó da terra e ele soprou, né? Ele soprou o fôlego de vida sobre as narinas do Adão, né? Então, o espírito é aquele que testifica, o meu espírito testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Amém? E a alma? O que é a alma? A alma é a sede da nossa mente, né? A alma é os sentimentos, é a vontade, essa é a alma, né? O emocional. E o corpo? O que é o corpo? O corpo é a parte física, né? É a parte que, quando nós partimos, vai para o pó, né? E essa parte física é que toca o mundo espiritual. Então, o inimigo, querido, o inimigo da nossa alma, ele investe contra o homem ainda no ventre da sua mãe. Ele investe ainda ali, ó, quando nós estamos ali sendo formado, o inimigo já investe no ventre materno. Ele investe com feridas que possa impedir, né, a pessoa de cumprir os propósitos de Deus. Então, as mágoas, as amarguras, as falta de perdão, a insegurança, o medo, a rejeição, muitas das vezes complexo, né? Opressão, muita opressão do inimigo, ela vem como que uma forma de te paralisar, para que você não cumpra o propósito de Deus na terra. E a igreja do Senhor, ela, quando ela se deixa, né, essa ferida não é curada, ela sofre isso na alma. A pessoa ferida, ela para de crescer. As pessoas, quando estão feridas emocionalmente, elas têm dificuldade de se relacionar com os outros, com as outras pessoas, elas têm dificuldade de se relacionar no lar, na igreja, na sociedade. Elas ficam aprisionadas, e às vezes a gente não entende por que a pessoa não se relaciona, fulano é assim, fulano é porque a pessoa está presa, né? A pessoa já nasce naquela cadeia, presa no seu emocional. Mas a palavra do Senhor, ela diz lá no Salmo de número 139, vamos lá?
Salmo de número 139. O salmista, ele diz assim, no Salmo 139, no versículo 1, ele diz assim: Senhor, tu me conheces, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. E lá no versículo de número 13, ainda aí no Salmo, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor diz assim: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhoso são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Querido, o salmista aqui, ele está expressando o quanto que Deus já te conhece, ainda ali em formação no ventre da sua mãe, né? E ali o Senhor já te escolheu. Mas eu queria agora que você fosse lá para o livro de Hebreus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. Glória a Deus, louva a Deus por esses 20 corajosos que estão aí. Glória a Deus, o que eu não estou vendo as fotinhas, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, eita glória. Olha o que a palavra do Senhor diz aí no versículo de número 12. Fala sobre a perseverança no meio das provações. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraquecesse e desfalecendo em vossos ânimo, ainda resististe até no sangue, combatendo contra o pecado. Mas eu quero que os irmãos guardem bem esse versículo de número 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu quero dar um exemplo para os irmãos, o quanto o nosso emocional, se ele não tiver curado, se o nosso emocional ele não tiver renovado, curado pelo Espírito Santo, ele pode nos embaraçar na carreira que nos está proposta. Por quê, querido? Porque o emocional, ele não pode te governar. O nosso emocional, ele não pode nos governar. O nosso emocional não pode, porque senão você vai se perder. Amém? Então, a gente vai ver lá no livro de Números, você fala, pastora, mas a senhora está lendo muita Bíblia, mas a Bíblia,
conhecereis a verdade e a verdade é que nos liberta. Amém, querido? É a verdade que nos liberta. Lá no livro de Números, peraí que eu vou achar números aqui. Números capítulo 14. Números capítulo 14 é uma passagem aonde fala quando Moisés mandou que os espias fossem até a terra prometida para ver, né? Moisés disse para eles que eles teriam que ir lá olhar a terra prometida e eles iam ver e trazer todo o relato daquilo que Deus havia, aonde Deus estava levando eles. Então, aqui fala assim, ó, que quando eles chegaram lá, eles viram que, aqui eu estou no 13, tá, gente? Eles chegaram lá, eles viram que a terra era boa, né? Aqui no capítulo 13, no versículo de número 28, diz assim, ó, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade forte e muito grande. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus também na montanha, e os cananeus habitam no pé do mar, pelo ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos lá a herança, porque certamente prevaleceremos contra ele. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha a mentira, olha o sofisma. A palavra do Senhor diz que a arma da nossa milícia é poderosa em Cristo para destruir as fortalezas, as mentiras, o sofisma. Então, aquele povo estava debaixo de promessa. Só que quando eles olharam e eles viram o tamanho do gigante, o que aconteceu? Eles se embaraçaram. Eles se embaraçaram naquilo que Deus havia falado com eles. Deixaram de olhar para Jesus e deixaram se mover pelo seu emocional. E aqueles homens, querido, eles contaminaram toda a congregação, né? Os espias, eles trouxeram o quê? Eles trouxeram um relatório negativo sobre Canaã. Por quê? Porque ali havia o quê? Uma falta de fé, havia uma visão distorcida. Eles foram dominados e embaraçados pelo medo, eles foram dominados pela incredulidade, eles esqueceram do poder de Deus, né? E ali eles fizeram o quê? Espalharam medo. E o povo ficou o quê? Todo embaraçado. Mas o que a palavra do Senhor diz para nós? Ali em Hebreus: corramos a carreira que nos está proposta. É um atletismo espiritual, onde você corre, você é abastecido pelo azeite do Espírito Santo para que você não pare. Não é assim? Jesus, ele vai vir buscar a noiva do Cordeiro, e aquelas 5 que não tiverem com azeite, elas vão ficar. Porém, aquelas que estão vigiando, aquelas que estão correndo, as prudentes, que estarão cheias do azeite, elas vão subir. Então, aqui, querido, crescer dói, pastora. Crescer dói, mas também transforma. Quando nós estamos, a palavra do Senhor diz lá em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro
capítulo 3, versículo 18. Mas quando a gente está crescendo, dói, porque você passa por um processo, né? Já viu a criança quando está em crescimento, né? Precisa tomar a medicação certa, precisa ali ter a alimentação certa. Nós também estamos nesse crescimento espiritual. Mas, então, quando você está crescendo espiritualmente, você está transformando. É um processo que Deus, né, trabalha em mim, trabalha em você. Ele molda o vaso, né? Já viu o vaso ali na mão do oleiro? Ele vai fortalecendo, ele vai preparando você para você viver o novo de Deus. Então, Deus, quando manda aqueles, Moisés manda aqueles espias na terra prometida, era para viver um novo ciclo, viver, irmã Inês, um novo tempo que Deus tinha para a vida deles, né? Então, ali o que acontece, querido? Nem todo crescimento é visível, às vezes a gente não vê. É pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, mas que você não vê, né? Então, cada fase que a gente vive para ter o crescimento na nossa vida, irmã Rosiane, é um desafio. É um desafio, né? É uma espera. E aí para você ser levado para um outro nível, você precisa confiar no processo, naquilo que Deus está fazendo na sua vida, né? E Deus não te chamou para você permanecer no mesmo lugar. Deus nos chamou para a gente crescer. Deus nos chamou para nós crescermos. Porque a Bíblia diz que nós seremos como? Árvore. Árvore. Já viu a árvore pequenininha? Não pode. A árvore ela precisa crescer. Então o Senhor fala isso, que nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro de água, né? Ao qual dá o seu fruto no seu tempo. Deus, quando tira a nação de Israel do Egito, Deus tira eles para crescer, porque lá no Egito eles estavam debaixo de uma regência maligna, uma regência de Faraó. E Deus quebra aquela regência de Faraó e com a mão forte Deus tira eles, porque quem tira a nossa vida do cativeiro é Jesus. E Jesus tira, ele quebra a regência daquele principado que havia, eram vários, porque cada praga ali era um deus, né? Um deuses, né? E o povo estava debaixo daquela regência, debaixo de sofrimento, debaixo de escravidão. Então Deus chama aquele povo, mostra a terra para eles, mas quando ele chega lá, que ele olha, ele fala: tem gigante, não vou conseguir. Eles são mais fortes do que nós não vamos conseguir. Mas o Senhor fala o quê? Lá no livro de Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir às ciladas do inimigo. E permanecer firme, ficar de pé, né? Então, Deus, ele quer o quê, querido? Ele quer que você floresça aonde você está plantada. Você está aí no Brasil? Você está em João Pessoa, Rio de Janeiro, Volta Redonda? Você está no Texas? Deus quer que você floresça, mesmo em tempos difíceis, né? Deus quer que você floresça. Deus quer que você dê fruto. Então, hoje, Deus trouxe a gente aqui para nós lembrar, né? Que florescer significa confiar, mesmo que eu não entenda, mas crescer, tem hora que nós temos que ficar em silêncio. Não é assim? Tem árvore que surpreende a gente, né? Você planta lá, quando você vê, nossa, já está dando a frutinha, você nem vê como que foi, como que desenvolveu ali, né? Então,
para você florescer, você precisa acreditar que Deus, querido, ele vai transformar aquilo que é dor hoje em força, aquilo que é lágrima em testemunho, né? E você vai esperar, mas você vai esperar, mas você vai ser vitoriosa. Em nome de Jesus, porque Deus está preparando eu e preparando você para que a gente possa florescer em nome de Jesus. E você vai florescer no seu chamado. Então, voltando para cá, querido, sobre a importância da nossa mente, sobre o quanto que você precisa guardar a sua mente, né? Porque a mente é um campo de batalha. Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 16, você vai ver que a nação de Israel, eles abriram brecha na vida deles, eles deixaram legalidade na vida deles, para que regências malignas agissem na vida deles. Aqui em Êxodo, no capítulo 16, diz assim, ó, 16, versículo 1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, ao 15 dia do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nos morresse por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matar de fome toda essa multidão. Irmão, presta atenção. Aqui, a nação de Israel, eles se encontram debaixo de uma regência de murmuração. Aquele povo, querido, eles ficaram muito tempo. Eles ficaram muito tempo no deserto. Eles ficaram muito tempo no Egito. E a influência daqueles deuses do Egito chegou a influenciar o emocional do povo de Israel. Aqui, querido, eles estavam debaixo de uma regência de Leviatã, regência do orgulho, regência da soberba. Eles queriam voltar para trás, mal agradecido, porque Deus havia tirado eles de lá do Egito. E o que é quando você murmura? O que acontece quando nós murmuramos? Quando nós murmuramos, nós levantamos um altar a outros deuses. A palavra do Senhor diz que nos ensina que quando a gente murmurar é a arte de morrer. É como se você estivesse pedindo para morrer, porque você está murmurando, né? Então é uma arte de você vai morrer sem alcançar o seu alvo. Então, quando eles estavam ali murmurando, reclamando, eles estavam falando isso, né? Então parece assim, às vezes, vamos murmurar, parece que é uma reclamação, mas não é reclamação, não, querido. É murmurar mesmo, é ingratidão, é não acreditar nas perspectivas de alcançar algo daquilo que Deus vai fazer na sua vida, uma mudança que Deus vai fazer na sua vida. Por isso que nós lemos lá em Hebreus 12:1. Corramos a corrida que nos está proposta. Não se embarace com o pecado. E ele ainda diz: nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho. De Noé, que venceu os embaraços. Noé vivia, querido, no meio de um povo cheio de pecado. Deus destruiu tudo, querido. Veio o dilúvio. Por quê? Porque o povo não estava vivendo da maneira com que o projeto que Deus tinha na vida deles. Mas Deus achou graça em Noé. Deus achou graça em Noé.
E Deus dá o favor dele para Noé. E Deus ali então recolhe Noé e a família dele para dentro daquela arca. E ali dentro daquela arca, Deus guarda a família de Noé. E quando Noé sai da arca, o que que Noé faz? Ele levanta um altar a Deus. Ele sacrifica, ele faz um sacrifício com animais e entrega uma oferta, quebrando toda a legalidade da geração passada dele. Porque a família de Noé, você já pararam para pensar que a família de Noé morreu tudo? Só ficou mesmo os filhos e as mulheres. Ninguém mais entrou. E ali ele levanta aquele altar, ele sacrifica aqueles animais, porque o Noé naquela época não tinha Pix. O Noé não podia passar Pix para ninguém, então ele era o animal que ele oferecia. E aí o que aconteceu? A palavra do Senhor fala para Noé, Deus fala para Noé, né? Que ele é o Deus que ele se move em ciclos. Ele cria ciclos, céu, terra, sol, ele é noite, é dia, né? As estações. Deus não é Deus que fica parado. E o Senhor fala para ele que agora ele estava pronto para multiplicar, para frutificar, para crescer. Não foi isso que Deus chamou o homem para ser abençoado, né? Multiplicar, crescer. E o Noézinho foi para lá, né? Plantou, não vigiou, bebeu lá o suco da uva lá, ficou tão alegre, ficou pelado, tirou a roupa, amaldiçoou o filho e aquela coisa toda, né? Então, olha olha a regência que aquele povo de Israel estava atraindo no meio do povo. E aquele povo, querido, estava debaixo de murmuração e debaixo de incredulidade. O que é a incredulidade? A incredulidade é a dificuldade de acreditar. É a dificuldade que você e eu temos de acreditar em qualquer coisa que vai nos beneficiar. Aí o inimigo lança o dardo dele de incredulidade. Oh, meu Deus. Mas em nome de Jesus, esse altar da murmuração, esse altar da incredulidade, cai por terra hoje em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todo altar da incredulidade, o Senhor vai jogar por terra. Porque, querido, se você for ver lá em Josué, no capítulo 5, você vai ver que o povo de Israel, espera aí só um pouquinho, irmã, que o povo de Israel, eles deixaram, eles morreram, essa geração, querido, que não acreditou, que viveu pelo emocional, eles morreram no deserto. E Deus teve que levantar uma nova geração. Pode perguntar, irmã. Irmã Mônica. Amém? A irmã levantou a mão, hein? Tô achando que ela foi sem querer. Ah, tá. Ah, tá. Então tá bom. Então, continuando aqui, querido, você vai ver que quando eu falei para os irmãos que o inimigo investe contra o homem ainda no ventre materno, lançando os dardos dele. Mas o Senhor, irmão, o diabo é aquele que fere, mas o Senhor é aquele que cura. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina. E Deus, querido, Ele é Deus que vai quebrar as correntes que prende o povo dele. Ele vai acabar com o sofrimento da escravidão. Ele vai quebrar o poder daqueles que maltratam o povo dele. Isaías 14 fala que Deus, ele
quebra o cetro do dominador. Oh, decanta, ramanagás, ele quebra o cetro do dominador. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, querido, lá em Isaías, porque Deus, irmão, Deus quer que o povo dele tenha um crescimento. Deus quer que eu e você cresçamos em nome de Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 9, Isaías capítulo 9 diz assim, ó, versículo de número 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Então Deus, ele quebra, querido, ele quebra as correntes que prende o povo dele, né? E Deus vai acabar, Deus acabou com o sofrimento do povo de Israel. Oh, mistério de Deus. E Deus vai quebrar o poder daquilo que está te perseguindo a sua vida em nome de Jesus Cristo. Porque lá, querido, em Romanos, no capítulo 12, o que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos nos conformar. Olha, mas nós temos que buscar o quê? Um renovo na nossa mente. É aqui, querido, é aqui, ó. Um renovo na nossa mente. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus nos ensina, querido, que lá em Isaías 27, Deus, quando eu falei para os irmãos que nós somos como árvore plantada, nós somos como árvore plantada à beira do ribeiro. Essa árvore, ela tem raiz. A palavra do Senhor diz em Isaías 27 que o inimigo queria impedir que a nação de Israel crescesse. A geração de Davi, né? Então, Deus aqui, no capítulo, no versículo de números, Isaías 27, 6, diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruto a face da terra. Sabe por quê, querido? Jacó, quando Jacó nasceu, ele nasceu numa família que tinha pendências, tinha raízes de iniquidade. A mãe de Jacó era irmã de Labão. Quem era Labão, pastora? Labão era o tio de Jacó. Um homem sem caráter, um homem trapaceiro. Tanto é que a mãe de Jacó, o que ela ensinou para o Jacó? Vai lá e mente para o seu pai. Não foi assim? E Jacó ficou o quê? Com uma pendência no reino espiritual, né? Mas Deus visita as raízes de Jacó. Sabe por quê, querido? A palavra do Senhor aqui diz, ó, naquele dia, Isaías 27, naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Mas o Senhor, ele diz no 2, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano de dia, de noite e de dia, aguardarei. Isso é Deus falando, olha, eu guardo. Deus é o guarda de Israel. Deus, ele guarda a nossa vida para que o inimigo não cause dano, para que haja transformação. Porque quando Jacó, ele passa pelo vale do Jaboque, ele luta com o anjo, e ali, querido, a identidade de Jacó é transformada. Porque Jacó, no reino espiritual, ele tinha uma legalidade. Sabe o promotor de justiça?
Ele é aquele que acusa, né? Então, isso acusava a vida de Jacó. Então, quando Jacó luta com o anjo, ele sai daquela luta mancando da perna, porque Deus atinge ali a perna dele. Ele estava indo para encontrar com Esaú. O emocional de Jacó ele estava com medo de encontrar Esaú. Mas quando ele luta com aquele anjo, ele ficou ali travou aquela luta, querido. E naquela luta, quando já estava raiando o dia, o anjo ele fala, né? Não me deixe, eu preciso dessa benção. Por isso que quando ele chegou lá para encontrar o seu irmão Esaú, Esaú não conheceu ele. Ele não era mais o mesmo. Ele não era o Jacó, o mentiroso, o trapaceiro, mas ele era Jacó, Israel de Deus. Ele agora já tinha o quê? A vida dele agora aqui, a palavra do Senhor diz, ó, e florescerá, brotará Israel e encherá de fruto a face do mundo. Por isso que de Jacó saem as 12 tribos de Israel. Fruto de Jacó. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Jacó teve que quebrar os altares para que a geração dele, ele teve que deixar a mente dele ser transicionada. Então, querido, a primeira coisa que nós precisamos fazer, né, para que Deus venha quebrar essas correntes que prendem a nossa alma. Você fala, pastor, o que eu preciso fazer para quebrar essas correntes que prendem a minha alma? Que prende a meu emocional, que prende a minha vontade, e às vezes até mesmo o meu corpo físico, porque eu quero ir e não consigo ir, né? Então, a primeira coisa que Deus vai fazer na nossa vida é isso, querido, quebrar as correntes que prendem a nossa alma. A nossa alma, ela é a sede, aliás, a nossa mente, ela é a sede da nossa alma. Emoções, vontade, tudo aqui. Bem? Então, Deus, ele mesmo, querido, Deus mesmo, é isso aí, irmã, é Deus mesmo, é Ele que quebra as correntes que prende o povo dele, né? Nessas duas áreas que eu falei para os irmãos, tanto na alma, na vontade, nas emoções, no espírito. E a segunda, pastor, o que eu preciso fazer? Depois que ele quebra as correntes, agora ele vai quê? Ele vai acabar com aquelas feridas que te escravizaram, né? Que Satanás trouxe, né? Essas feridas no povo de Deus. As feridas da murmuração, a ferida da incredulidade. Às vezes as pessoas falam, pastor, eu leio todo dia Efésios 6:10. Amém. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Mas o Senhor é que nos sonda. A nossa alma, ela precisa ser curada. O nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus, o que acontece? O nosso espírito, ele é recriado. Ele nasce de novo. Rapidinho, né? A gente recebe esse renovo. O nosso espírito, ele testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Mas e a nossa alma? É a nossa alma que precisa ser liberta. Né? A nossa alma precisa ser liberta. E a terceira coisa, querido, Deus, ele vai quebrar o poder do inimigo. Ele vai quebrar aquilo que estava tentando oprimir o povo de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz em Isaías 14 que ele quebra o cetro do dominador, ele
quebra, querido. Se você for ler lá no livro de Colossenses, você vai ver que Deus ele te tirou do império das trevas. Ele quebrou, ele pagou a cédula de dívida que era contra nós. Irmão, nós não devemos nada para o inimigo, não. Ele pagou a cédula de dívida, ele remiu, ele trouxe o povo dele. Louvado, engrandecido seja o nome daquele que vive e reina. É por isso que o Senhor fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque o Senhor vai aliviar. Louvado seja o nome daquele que vive e reina. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Por isso que ele fala: se acheguemos diante do trono da graça de Deus, porque diante do trono é lugar de socorro. Diante do trono o Senhor nos socorre. Você levanta suas mãos diante do trono e o Senhor, ele é aquele que nos socorre. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos com 20 pessoas aqui, mas só a irmã Vanessa que entendeu que diante do trono é lugar de socorro, diante do trono é lugar de socorro. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por isso que você vai orar, você ora de madrugada, você ora meia-noite, você ora de manhã, você ora no meio-dia, porque o Senhor é aquele que socorre, porque você vai diante do trono dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, querido, com a mão forte, ele nos socorre. Louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, querido, ele não somente ele cura o nosso espiritual, como ele também cura o nosso físico, ele cura o nosso emocional. Lá em Isaías capítulo 21, aliás, 61, olha o que o Senhor diz aqui, né? O Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos desanimados e aflitos. E ele me mandou consolar os que têm o coração partido e anunciar a liberdade aos presos e dar vista ao cego. Que preso é esse, irmão? Que prisão é essa? A Bíblia diz no Salmo 142 que o salmista Davi, ele diz: livra minha alma da prisão. Livra minha alma. É o que o inimigo mais tem feito, querido, é tentar prender a nossa alma, é tentar colocar a nossa alma no cativeiro. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina. E o Senhor diz, né, da liberdade aos presos e vista ao cego. Ele me mandou consolar os que estão chorando e dar a todos os que estão de luto em Israel uma bela coroa em vez de cinza sobre a sua cabeça, perfume de alegria em vez de lágrima, tristeza no rosto, roupas de veste de louvor em vez de espírito triste e abatido, porque o Senhor vai plantar esse povo, eles serão forte e belo como o carvalho e darão glória a ele. Louvado seja o nome daquele que vive e reina. Então, querido, quando a palavra do Senhor diz lá em Efésios, no capítulo 4, que o Senhor ele vem buscar o quê? Ele vem buscar uma noiva sem mácula, uma noiva sem ruga, uma noiva madura, uma noiva santificada. Por quê? Porque o Senhor, querido, sem santificação significa separado, sem contaminar, sem contaminação. É ele que purifica, né, das contaminações, né, do espírito, da carne. Mas como que ele purifica?
com a aplicação da palavra. É a palavra. Quando Deus encontrou com a samaritana, a libertação na vida da samaritana veio com a palavra, porque Deus falou para ela: se a água que você vem buscar não vai resolver o problema, mas a água que eu te der, a água que você está bebendo nessa noite, ela vai jorrar no seu interior, ela vai lavar a sua alma, ela vai limpar a sua mente, ela vai quebrar cadeias, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome daquele que vive e reina. Oh, glória a Deus. Então, Deus querido, ele vem buscar uma noiva sem mancha, uma noiva sem ruga. Pastora, o que significa uma noiva sem mancha? O que é isso? É o caráter. É o caráter. A Bíblia diz que Deus nos conhece é pelo fruto. Deus nos conhece é pelo fruto. Não é? É pelo fruto, pela benignidade, pela bondade, pelo gozo, pela alegria, é pelo caráter, né? Então, quando tem a ausência desse caráter de Cristo em nós, está precisando receber essa pureza no seu caráter. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque a intenção do inimigo é o quê? É ferir a igreja. E uma igreja com ruga é uma igreja que, em vez dela avançar, ela só vive lá do passado. Você encontra com a irmã, é sempre a mesma conversa, é o mesmo assunto. É uma igreja que, em vez de se embelezar, ela vai se enrugando. Porque a ruga fala o quê? A ruga fala do passado, né? Que você vai ficando mais velha. Então, por isso que nós precisamos o quê? Nos embelezar. Nós precisamos nos embelezar com o óleo do Espírito, com a água da palavra. Deus vai nos embelezando, porque nós somos noiva. Não é assim? Quando Jesus estava esperando a noiva, de que jeito que ela estava? Com a lamparina cheia de azeite. Porque o azeite que te embeleza, o sangue de Jesus faz diferença na nossa vida. Ele nos purifica de todo pecado. Amém? Azeite é cura, irmão. Azeite é belo. Não foi assim que a Esther mergulhou lá na época da Esther? Não tinha essas estéticas que tem hoje, não, gente. A Esther mergulhou lá na mirra, mergulhou lá naqueles mistérios lá. Estherzinha ficou bonita, tá? É essa, o mistério, é essa beleza que Deus está trazendo sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Então, a noiva, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser uma noiva amadurecida. Por quê, pastora? Porque quando uma noiva ela é imatura, ela se torna vulnerável ao engano. Facilmente ela é dominada, ela é manipulada. Não foi assim que aconteceu com a Eva? A Eva rapidinho deixou se enganar, deixou se dominar, foi manipulada pela mentira. Então, a imaturidade, ela provoca instabilidade no seu interior. Sabe o que é? Aquele cristão, sabe, não sabe o que quer. Agora, o cristão que é amadurecido, querido, ele tem constância na sua personalidade, ele é um guerreiro, ele vai mesmo, ele enfrenta, ele sabe. Não, o comportamento dele não foi como aqueles 10 espias. Deus falou: eu vou te dar, não se embaraça, eu vou entregar o inimigo na mão de vocês. Ah, mas eles são muito grandes. Alguém fez algo de mal para mim. Não, porque o inimigo é maior. Não, o inimigo não é maior, não. O maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós somos maior. Nós somos maior. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, pastora, qual é o papel da igreja diante disso? O papel da igreja, querido, é submissão, é se render, é se entregar à vontade do Senhor, é se entregar, deixar Deus trabalhar na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina. Amém, querido? E a palavra do Senhor diz que a chave de tudo isso, quando nós nos rendemos, quando nós nos deixamos. Você vai falar assim, pastora, mas o que isso tem a ver com treinamento de intercessão? Ou o que isso tem a ver com batalha espiritual? Ah, tem muito, minha amada. Porque um guerreiro ferido não tem como. A Bíblia diz que quando Davi chamou, entrou na caverna de Adulão, eram entristecidos e endividados. Estavam debaixo de uma regência de dívida e de tristeza. Mas quando Davi liberou palavras sobre a vida deles, aqueles homens saíram da caverna de Adulão, querido. Ali daquela caverna, saíram como os valentes de Davi, pegaram a espada, querido, eles guerreavam, as mãos deles ficavam ali feridas, mas eles entenderam o propósito, eles não tiravam a espada da mão. Oh, decantaramanagás, lai decantaramanagás. Porque quando você entende que Deus é com você, querido, nada vai fazer você parar. Porque você entende que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que quando Deus chamou Gideão, veio uma galera, né? Veio uma galera, vamos para a guerra com Gideão, vamos lá. Mas Deus escolheu quanto? Só 300. Sabe por quê, irmã Zenaide? Aquela galera que está ali estava no oba-oba. Vamos nós. Já viu crente dia de festa? Ih, todo mundo vai para a igreja, né? Todo mundo vai. Brusinha nova, é festa. Mas e no dia que tem que subir um monte? Que tem que orar de manhã? E que tem que jejuar? Você pode até contar no dedo. Quantos que vão aparecer, não é assim? É desse jeito. Então, Deus, querido, Ele quer o quê? Deus, Ele quer nos dar essa chave, Ele quer nos curar para que a gente avance, libertar a gente do passado, libertar a gente de todas aquelas feridas, sabe? Que nos magoa, que vem causando essa tristeza no nosso coração, coisas do passado, sabe, querido? Se todas as feridas, mágoa, rejeição, têm a sua causa no passado, e se as atitudes de hoje são reflexos de quê? São reflexos das coisas que acontecem no passado. Hoje eu estava falando isso com uma irmã, que às vezes você está ali naquela atividade, mas a sua vida está como um elástico. Né? Sua vida está igual um elástico. Você está indo, mas o promotor, que é o inimigo, te acusando. E você vai, mas você não consegue avançar. É igual aquele estilingue que tinha estilingue é coisa da minha época, tá, gente? Que a turma usava para matar passarinho. Né? Aí aquele negócio, você estica, né? Mas o inimigo está lá te segurando, você não consegue avançar como uma flecha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, querido, Deus ele quer nos curar para que o presente e o futuro sofra essa mudança. A gente precisa deixar Deus quebrar as cadeias lá, ó, que ficaram para trás. E o que Paulo fala lá em Filipenses? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que eu faço? Eu avanço para as que estão adiante de mim. Então, eu preciso me libertar do passado.
Eu preciso, querido, o passado não pode oprimir o meu presente. Por que, pastora? Porque senão eu vou embaraçar o meu futuro. E eu não vou conseguir avançar. E a Bíblia diz que eu preciso olhar para quem? Eu preciso olhar para o Senhor. Porque tem tanta coisa hoje tentando distrair a gente, irmã Alessandra. Muitas coisas tentando nos distrair. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Não se deixa distrair. Né? Não se deixa distrair. Avance, avance, avance. E já estou aqui quase que já terminando aqui esse mistério, né? Avance, não para, né? Não para. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que a nossa aula aqui é 1 hora, né? 1 hora e pouquinho, né? Para não cansar os irmãos, né? E você ir aí anotando, né? Para pegar bem esse mistério aí, ficar bem fortalecida mesmo. Pastora, como então que eu vou receber a minha libertação? Como que eu vou ser liberta de cadeias que me prendem, para que eu possa avançar e viver o meu futuro? Viver o destino que Deus tem na minha vida. Primeiro, querido, isso é uma cura no nosso interior. É uma cura no nosso interior. Primeira coisa, você precisa localizar o problema. Qual é o problema? O que tem te, que tipo de dor? Localiza aí agora. Mas vai lá na raiz, querido. Vai lá na raiz, né? Vai lá na raiz do problema. Localiza aí. Porque às vezes, querido, nós estamos com dor de cabeça, aí a gente toma um remedinho, né? Daqui um dia a dor de cabeça volta tudo de novo, é ou não é? Porque a gente não cuidou da raiz. A gente só tomou uma aspirina. Aí vai passando, vai passando, vai passando, e aquilo vai ficando, aquela dor de cabeça vai voltar. Porque assim é a nossa vida espiritual. Assim é o nosso emocional. A gente precisa ir lá, Deus quer ir lá e tratar da gente lá. Tirar mesmo a veste de tristeza e colocar a veste de alegria sobre nós. Então, o primeiro passo para nós termos esse renovo de Deus, para a gente receber essas vestes novas de Deus sobre a nossa vida, esse azeite de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos falar para Deus: Deus, é isso aqui que eu estou sentindo, é isso aqui que eu não estou conseguindo avançar. Amém? Porque Naamã, ele era um homem que ele era comandante ali, né, de toda aquela tropa ali, o homem dava ordem para lá e para cá, mas quando tirava a farda, o que acontecia? Todo leproso precisava de receber cura. Às vezes a gente está ali vivendo, querido, mas a nossa alma, ela está presa. Amém? Então, localiza a sua dor lá na raiz. E depois, pastor, o que eu vou fazer? Eu preciso pedir para Deus limpar essa ferida, né? E como que eu limpo essas feridas? O Senhor nos deu autoridade. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele vai fugir de você. Aí você vai fazer o quê? Você vai amarrar e você vai expulsar. E tudo aquilo que tentou entrar na sua vida, você vai mandar embora. Tudo aquilo que instalou na sua alma, você vai mandar embora. Você vai abrir a sua boca e você vai ordenar. Sai agora em nome de Jesus. Tem hora que eu mesmo ponho a mão na minha cabeça e eu mesmo ministro em mim. Em nome de Jesus. Sai agora. É isso aí. Bate em retirada. Em nome de Jesus. Né? Mágoa. Desaloja agora. Em nome de Jesus. Ressentimento. Desaloja agora. Né? Em nome de Jesus. Todo tipo de ressentimento, todo tipo de medo, tudo aquilo que se instalou na minha alma, bate em retirada agora em nome de Jesus.
O Senhor nos deu autoridade, querido. O Senhor nos deu autoridade. Eu não preciso esperar ninguém, não. A autoridade de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, porque você é igreja, igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem essa autoridade. E a terceira, querido, a terceira, né? Toda raiz de amargura sai mesmo, em nome de Jesus. Porque a raiz de amargura, querido, ela causa um dano na sua vida, sabe? Com a raiz de amargura vem medo, vem insegurança, vem insatisfação, porque a amargura ela fica lá na raiz, né? E não tem como você florescer, né? Porque a árvore, a raiz está toda contaminada, mas o Senhor é aquele que limpa a nossa raiz, o Senhor é aquele que quebra os altares na nossa vida. Então, querido, a terceira, o que eu vou fazer agora, pastora? O que eu faço? Já localizei, já limpei. Agora, querido, você vai pedir para o Senhor que você nasceu de novo. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldito em nosso lugar. Mas que em nome de Jesus o Senhor venha cancelar toda a influência negativa dos seus antepassados sobre a sua vida. Aí a gente vai declarar: Senhor, eu me aproprio agora das bênçãos que Deus tem para mim. Eu cancelo agora, eu cancelo toda a influência negativa dos meus antepassados. A Bíblia diz que Deus ele visita a nossa geração, não é assim? Ele visita a quarta, ele visita, aliás, visita a segunda, terceira, quarta geração, né? Ele visita e ele vai cancelando essas gerações na nossa vida, né? Até quando você vê que isso é tão sério, irmão? É tão sério. Eu estava conversando com os irmãos ontem que Deus me deu um entendimento sobre Noé. Noé era um homem íntegro. Noé era um homem que Deus achou graça em Noé. E Noé, quando sai da arca, querido, que ele constrói ali aquela, que ele faz aquele altar, querido, eu entendi do Senhor que ali Noé estava pedindo perdão a Deus, cancelando todo pecado da geração da família dele que morreram tudo naquele dilúvio. Oh, mistério de Deus. Oh, decanta, Ramanagás. Lá e decanta, Ramanagás. Adoradores de outros deuses. Pessoas que vieram de outras religiões que não adoram a Deus. Esse dia eu estava orando com a Rose e Deus falou sobre uma entidade que rege ali em João Pessoa. E ela falando que como que a pessoa estava ali debaixo de uma tristeza, um povo que às vezes não consegue entender o plano que Deus tem. São regências que precisam ser quebradas, querido. Os céus do Rio de Janeiro são regências que precisam ser quebradas. E Deus deu essa autoridade para mim e para você, aonde você está. A Bíblia diz que Daniel, ele entendeu que se tratava, pastora Vanessa, de uma guerra, se tratava de uma guerra, que havia uma regência ali aonde ele estava, e ele fez o quê? Ele foi jejuar. E Deus deu entendimento. O que Deus fez? Liberou o anjo, querido, tirando as pedras do caminho de Daniel, o mistério, para que Daniel avançasse no propósito que Deus tinha na vida dele. O mistério de Deus.
Glória a Deus, irmã. E Daniel entendeu, querido, o anjo veio. Ele sabia se tratava, era uma guerra. Era uma guerra. E Deus chamou eu e você, intercessoras, para uma guerra. Nós somos chamados para uma guerra. E Deus está nos dando sabedoria, Deus está curando a gente, Deus está curando a nossa alma para que a gente avance como guerreiras do Senhor. Querido, quando eu estava sentada aqui na minha mesa, eu ia passar uma outra lição para os irmãos hoje. Quando eu sentei aqui, me deu um sono, eu falei, meu Deus, eu preciso estudar. Mas aquele sono, quando eu fechei meu olho, que eu olhei, Deus me abre a minha visão e eu vejo um demônio sentado na cadeira de frente que eu estava aqui que eu estou aqui na minha copa. Aí quando eu olhei, ele estava com um turbante amarrado na cabeça. Eu falei, opa, é na mente que Deus quer trabalhar hoje. Na mesma hora, querido, eu falei, Deus, eu quebro esse altar agora. Eu quebro esse altar agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Nós vamos nos assentar na mesa que o Senhor tem preparado para nós hoje à noite. Eu e as minhas irmãs. Em nome de Jesus, querido, eu levantei aquela oferta de remissão a Deus, quebrei aquele altar. Em nome de Jesus, falei, Senhor, o Senhor tem um banquete e o inimigo não vai atrapalhar esse banquete que o Senhor preparou para nós nessa noite. É guerra, irmão, é guerra. Oh, mistério. E nessa guerra nós precisamos estar ligados. Porque ele quer o quê? Atrapalhar, tampar, tirar toda a visão da nossa mente para que a gente não avance. Principalmente, querido, Deus, ele às vezes eu fico, Deus, eu vou ficar muito repetitiva, Deus, nas minhas pregações. Mas o Senhor falou, é aí que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando é nas raízes. Estou mexendo é nas raízes. Estou mexendo lá no seu passado. Estou trabalhando na sua geração, cancelando maldições, porque Gideão quebrou o altar de Baal e Deus está nos dando autoridade, irmã Vanessa, para quebrar os altares malignos que se levantam contra a nossa vida. Oh, louvado seja o nome daquele que vive e reina, oh Santo de Israel, altares que foram levantados na nossa geração. Então, querido, você vai repetir comigo aí. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Ele me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em meu lugar. Porque para que a bênção fosse minha. Em nome de Jesus, eu cancelo toda a influência negativa, idolatria, prostituição, adultério, obra de feitiçaria, magia negra, bruxaria. Eu cancelo tudo isso na minha geração, declarando ilegais. Eu me aproprio da bênção de Deus sobre a minha vida, com direito de redenção, porque Jesus conquistou, querido, Jesus conquistou para nós, em nome de Jesus. Toda aquela raiz, que todos os altares que tiveram na nossa família, minha apostila chegou, querido, e você mesmo que você esteja distante, você pode adquirir ela. No final tem um questionário e você vai aí responder esse questionário.
né? Depois você me fala que nós vamos fazer uma live, nós vamos orar junto, vamos cancelar e você vai pegar a sua oferta, vai levar lá na sua igreja e entregar para a sua pastora em nome de Jesus. Vai falar, isso aqui é oferta de remissão, que nós oramos com a pastora Selmara e ela falou que tem que entregar na casa do Senhor, na mão do pastor, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Para a glória do nome do Senhor. Como eu sempre ensino,